51. Copie System capítulo 501. Ficar em um ano. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Shin não percebeu o esquema de Hancock. Mesmo que tivesse percebido, provavelmente não se importaria. Vocês dois querem aprender esgrima? Shin perguntou a ouvir Robin. Eu gostaria de tentar, disse Robin, levantando a mão. Ouvia, no entanto, balançou a cabeça. Ela sabia que não podia fazer mais do que podia. As habilidades da fruta Rumble Rumble aguardavam seu desenvolvimento, e seu treinamento físico não podia ser negligenciado em nenhuma circunstância. Aqui de armamento, aqui de observação e os 6 poderes, todos exigiam treinamento. Ela não tinha tempo livre para esgrima. Somente depois de progredir significativamente nessas áreas, consideraria aprender outra coisa. Robin, acho que você não tem talento para esgrima, disse Hancock a Robin com uma cara séria. Ela queria que Shin a ensinasse sozinha. Se Robin se juntasse, Hancock não ficaria nada feliz. Eu nem comecei a treinar ainda. Como você sabe? Retrucou Robin, sem recuar. Eu simplesmente sei. Meus olhos são muito aguçados, consigo perceber isso só de olhar. Além disso, você não gosta de ler? Hancock disse a Robin, frustrado. Vou tentar primeiro, disse Robin, sem querer recuar. Vocês dois, não briguem, disse Shin, vendo-os em desacordo. Hancock, pegue essa espada por enquanto. Shin entregou Ame no Abaquiri para Hancock. Quanto a Emma, Shin não deu a Robin. Não que ele não quisesse dá-lo a Robin, mas a característica de Emma era consumir constantemente a ki de armamento. E Robin atualmente não tinha ki de armamento. Em vez disso, drenaria sua resistência, e ela poderia morrer de exaustão. Era uma espada muito perigosa, pelo menos por enquanto, não era adequada para Robin. Traço. Vocês dois podem aprender juntos. Para mim, é a mesma coisa, seja ensinando um ou dois. Shin já havia se acostumado ao papel de professor. Afinal, no mundo de Naruto, Shin havia ensinado bastante a Tsunade, Mikoto, Kusina e os outros. Especialmente Hinata, que foi ensinada sozinha por Shin. Ah, entendi. Hancock ficou um pouco infeliz, olhando para Robin. Robin. Somos rivais agora. Antes, Hancock achava Robin legal, mas dessa vez, todos os bons sentimentos de Hancock haviam desaparecido. Que pena, a residência do Shogun desapareceu. Os tesouros que Orochi coletou provavelmente também desapareceram. Shin olhou para a residência do Shogun de Orochi, com uma ponta de arrependimento no rosto. Talvez Orochi tivesse alguns tesouros valiosos, como frutas do diabo. Mas agora a residência do Shogun estava arrasada. Mesmo que houvesse tesouros, eles não podiam ser encontrados. Vamos sair de Wano. Shin havia planejado deixar Wano há muito tempo. Se não fosse pelos homens de Orochi, ele não teria vindo aqui para lidar com Orochi. Pode-se dizer que Orochi teve muito azar, completamente enganado pelos próprios subordinados. É claro que o próprio Orochi também não era bom. Matá-lo poderia ser considerado a eliminação de uma ameaça ao povo. O povo de Wano deveria ser grato a ele. Traço. A propósito, quase esqueci uma coisa. Shin deu um tapa na testa. Originalmente, ele queria usar o Edo Tensei para reviver Kuzuki Oden e encontrá-lo. Shin casualmente encontrou um dos homens de Orochi e o agarrou. Depois que Kuzuki Oden foi executado, onde seu corpo foi colocado? Shin perguntou ao subordinado de Orochi. M se foi. O Shogun o reduziu a cinzas. Não sobrou nem cinzas. Este subordinado de Orochi gaguejou, aterrorizado. Shin acenou com a mão, soltando um homem. Parece que meu plano não deu certo. Shin balançou a cabeça levemente. Ele não esperava que Orochi fosse tão implacável, nem mesmo poupando o corpo de Kuzuki Oden após sua morte. Shin, você não está planejando ensinar esgrima para Hancock e Robin. Você pode ficar em Wano por um tempo. Aprender esgrima que deve ser rápido, disse ouvir a Shin. Este lugar estava cheio de samurais. Havia muitos espadachins em Wano. Talvez não conseguissem encontrar um grande espadachim agora, mas encontrar um mestre espadachim não seria problema. Para aprender esgrima, era preciso lutar e aprimorar suas habilidades contra oponentes para se tornar mais forte. Traço. Você tem razão. Nesse caso, vamos ficar em Wano por um tempo. Shin,
que originalmente havia planejado partir, mudou de ideia novamente, preparando-se para ficar em Wano por algum tempo. Ouvia sorriu ao ouvir Shin concordar. Ela tinha um motivo para pedir que Shin ficasse em Wano. Shin estava no olho do furacão. Ouvia achou melhor ficar quieta por um tempo. Estar no olho do furacão no mar não era nada bom. Os piratas queriam derrotar Shin para se destacarem. O ódio dos fuzileiros navais por Shin era ainda maior. Então, haveria muitos problemas. Embora a força de Shin fosse grande, ela tinha medo de que eles fossem atacados por uma gangue. E por trás dos fuzileiros navais, ainda havia o governo mundial. Eles precisavam ficar quietos por um tempo. Ouvia estava preocupada em não conseguir persuadir Shin. Felizmente, surgiu um motivo. Como planejavam ficar em Wano, eles naturalmente tiveram que encontrar um lugar para morar. Era simples. A liberação de madeira de Shin podia criar uma casa com facilidade. Com um aceno de mão, ele podia criar uma casa, e uma casa muito requintada. Fora da cidade, Shin escolheu um lugar relativamente tranquilo. Aprender esgrima não seria possível em um lugar muito barulhento. Vamos começar brandindo a espada, treinando devagar. Deixe-me dizer primeiro, aprender esgrima é muito difícil. Shin avisou Hancock e Robin. E o treinamento em esgrima não era apenas difícil. Se fosse apenas trabalho duro, muita gente conseguiria. Mas o mais importante na esgrima era o talento. Se o seu talento não fosse bom o suficiente, tudo seria em vão. Então, Shin também teve que verificar o talento de Hancock e Robin na esgrima. Se o talento deles não fosse bom, era melhor não continuar praticando esgrima. Porque não conseguiria muita coisa, seria apenas perda de tempo. Copy System capítulo 502, Os 5 Anciões, investigando Shin. Em um grande navio dos piratas das feiras, o rosto de Kaido era sombrio. Seus All-Stars não ousavam fazer barulho. Qualquer um que não fosse tolo podia ver que Kaido estava muito bravo. Você encontrou alguma coisa? Kaido falou, sua voz era como um trovão abafado, fazendo os ouvidos das pessoas doerem. Nós fizemos. Aquele Shin Uzumaki, não faz muito tempo, ele feriu gravemente o almirante da frota da marinha Kong. Agora, a vida e a morte de Kong são desconhecidas. Então Shin Uzumaki veio para o Novo Mundo, para o país de Wano. Rei da Conflagração, um dos All-Stars, disse Kaido. Como o mais forte dos All-Stars, o subordinado mais forte de Kaido, a força de King era imensa. Ele tinha o histórico de chutar a Big Mom até deixá-la com amnésia. Steelbone com gravemente ferido. Kaido cerrou os punhos com força. Se tivesse ouvido essa informação antes de ver Shin Uzumaki, talvez não tivesse acreditado. Mas agora, Kaido acreditava piamente que essa informação era verdadeira. Embora não tivesse travado uma batalha de vida ou morte com Shin, Kaido sabia que não era páreo para ele. Se houvesse uma chance sequer, Kaido não teria abandonado a situação favorável no país de Wano e fugido em desgraça. Capitão, que tal irmos todos juntos e acabarmos com aquele Shin Uzumaki? Jack Drolt perguntou a Kaido. Kaido lançou um olhar frio para Jack, o seco. Ele não era páreo para ele. De que adiantaria trazer todos os membros dos piratas das feras? Os piratas fera não eram tão fortes quanto seriam no futuro, mas os All-Stars já estavam reunidos. Mesmo assim, Kaido não tinha confiança de que ele conseguiria derrotar Shin Uzumaki com os 3. Saiam do país de Wano. Kaido deu a ordem, engolindo sua humilhação. Quanto às fábricas militares no país de Wano, Kaido não as queria mais. Ele as jogou fora. Ele pensaria em uma maneira de recuperá-las no futuro, se tivesse a chance. Vou me lembrar disso. Um dia, eu retribuirei. O olhar de Kaido se fixou na direção do país de Wano. Shin ainda não sabia que havia conquistado o ódio de um dos futuros 4 imperadores. Se Shin não quisesse deixar Kaido ir, Kaido já teria sido morto por Shin há muito tempo. O fato de Kaido ter conseguido manter sua vida se deve inteiramente ao fato de Shin tê-lo deixado ir. A notícia do revés de Kaido no país de Wano se espalhou rapidamente. Quanto ao que exatamente aconteceu em Wano, ninguém sabia. Mas a questão da ida de Shin para o país de Wano não era segredo. Afinal, o navio de Shin ainda estava atracado no porto. O país de Wano passou por grande turbulência. De acordo com informações de nossas fontes internas, Kozuki Uden foi morto por Kaido e Orochi.
e Orochi morreu nas mãos de Shin Uzumaki. São Jai Garcia Saturno disse aos outros 5 anciões. Ele olhou para os 5 ancião careca, de túnica branca. O santo Itambaron Vênus Juro empunhava uma espada muito semelhante a Sandai Kitetsu, com o rosto inexpressivo. Ele não parecia se importar muito com a menção de Wano. Shin Uzumaki tem parentesco com o país de Wano. Pelo nome dele, pode-se inferir que ele é de Wano, supôs o santo Topiman Arcuri. Muito provável. Só por termos vindo de Wano não poderíamos investigar sua identidade. São Marcos Mars concordou veementemente com o palpite de São Topiman Arcuri. Então como devemos tratá-lo? Santo Itambaron Vênus Juro finalmente falou, perguntando aos outros 5 anciões. Shin Uzumaki se tornou famoso em uma batalha. Até os 5 anciões tiveram que prestar atenção. Afinal, eles sabiam muito bem da força de Kong. A força de Kong não era menor do que a de qualquer um deles. Embora tivesse 80 anos, graças às boas condições médicas, sua força ainda podia ser mantida no auge. Ao contrário dos piratas, os fuzileiros navais tinham uma vantagem: as condições médicas. Seu auge era mais longo que o dos piratas. Pessoas da mesma época, talvez a marinha ainda estivesse forte, mas os piratas eram atormentados por ferimentos. Deixem o CP0 continuar investigando secretamente. Se necessário, nós o eliminaremos com todas as nossas forças. Os 5 anciões finalmente chegaram a uma opinião unânime. Se necessário, agiriam juntos para eliminar essa ameaça, Shin Uzumaki. Poderosa e incontrolável, essa era uma grande ameaça. Sejam os fuzileiros navais, os piratas ou um governo mundial, naquele momento, todos queriam saber as informações de Shin. Mas eles provavelmente não seriam capazes de descobrir sobre Shin, porque Shin não era deste mundo. Eles poderiam investigar e descobrir que Shin era um transmigrador. A questão do país de Wano chegou a um fim temporário. Naquela época, o líder supremo do país de Wano estava morto, mas ninguém foi tomar o cargo de Shogun. Shin ainda estava no país de Wano, e os daimyos de vários lugares de Wano sabiam muito bem disso. Ninguém seria tolo o suficiente para pular fora naquele momento. A outrora próspera capital das flores agora se tornou o lugar mais caótico, comparável até mesmo à antiga Kuri. E Shin, que estava sendo investigado por todas as partes, estava em frente a uma cachoeira. Shin havia construído uma casa ali. Ele não precisava se preocupar com comida, ele podia simplesmente sair e comprar um pouco. Neste momento, Shin estava guiando a esgrima de Hankook. Na verdade, quanto mais simples for o movimento, maior será o poder que ele pode liberar. A esgrima de Shin não tinha movimentos elaborados. Era puramente uma esgrima treinada para matar. A aura da espada também era de uma força avassaladora. Assistir. Shin desembainhou a lâmina Kusanagi e a brandiu em direção à cachoeira à sua frente. Com um único golpe, cortou a cachoeira em duas. A água que caía não conseguia cair devido à influência da aura da espada. Usando a aura e o impulso da espada para influenciar a operação da natureza, disse Shin Hankook com um sorriso. Agora Shin estava ensinando Hankook de corpo e alma. Robin já havia desistido de praticar esgrima porque Robin não era adequado para isso. Robin não tinha talento algum nesse aspecto. Seu maior talento era decifrar os poneglyphs. Shin, sua habilidade com a espada pode não ser adequada para Hankook? Ouvia caminhou até o lado de Shin e disse seriamente a ele. Shin ficou atordoado por um momento, mas depois mergulhou em profunda reflexão. Descobriu que o que ouvia dissera parecia estar certo. Sua habilidade com a espada talvez não fosse adequada para Hankook. Somente com sua força ele poderia liberar esse poder. Mesmo que Hankook praticasse a vida toda, ela provavelmente não seria capaz de obter um poder tão aterrorizante. As mulheres não tinham vantagem na esgrima, pois sua força não era suficiente. A menos que tivessem nascido com um talento excepcional. Mas quantas pessoas assim existiam? Copie System capítulo 503, a situação em alto mar após o lembrete de Ovia, Shin ajustou seu método de ensino, concentrando-se na técnica e nos fundamentos de Hankook. Todo verdadeiro mestre espadachim trilha seu próprio caminho, seu próprio estilo único. Shin só podia dar a Hankook o básico, o resto cabia a ela descobrir. 2 anos se passaram. Hankook estabeleceu fundamentos sólidos durante seu tempo em Wano. Sua esgrima ainda não era magistral, mas seus fundamentos eram sólidos.
Esgrima não era algo que se dominasse da noite para o dia. Além disso, Hancock ainda era jovem, precisava de mais tempo para aprimorar suas habilidades. Praticar esgrima também complementava suas capacidades ofensivas. Embora o fruto do amor não fosse fraco, também não era extremamente poderoso. Traço. Planejando deixar o ano? Ouvia perguntou a Shin. Como você sabia? Shin ficou surpreso. Quando ouvia se tornou tão perspicaz. Ele não tinha dito nada. Tenho observado você nos últimos dias. Parece que você está com vontade de ir embora, disse Ouvia com um sorriso. Você tem razão. É hora de deixar o ano. Estamos aqui um bom tempo. 2 anos em um ano foram suficientes. Era hora de conhecer outros lugares. Façam as malas. Estamos indo embora. Shin gritou para Hancock e Robin. Robin fechou o livro que estava lendo, um texto histórico sobre o ano. Ela o lera pelo menos 10 vezes. Shin não entendia como ela conseguia achar um assunto tão árido tão cativante. Robin deve ter herdado seu amor pela história de Ouvia. Shin e temos um destino? Hancock perguntou, aproximando-se dele. Ainda não. Vamos apenas vagar um pouco, respondeu Shin, balançando a cabeça. Ele não tinha um destino específico em mente. Eles apenas explorariam um novo mundo por enquanto. 2 dias depois, o navio de Shin navegava em mar aberto. Embora estivesse atracado havia 2 anos, estava bem conservado. Uma única palavra de Shin, e os daimyos de Wano não ousariam negligenciá-la. Afinal, Shin havia matado Kurozumi Orochi e expulsado os piratas das feiras. O povo de Wano era grato a ele. Se Shin quisesse se tornar o Shogun de Wano, ninguém teria se oposto. Mas Shin não tinha interesse em governar um país tão pequeno. Embora Wano não fosse pequeno, comparado ao mundo inteiro, era insignificante. Traço. A notícia da saída de Shin de Wano chegou aos que estavam prestando atenção, incluindo Kaido, dos piratas das feiras. Shin Uzumaki deixou Wano. Kaido cerrou os punhos. Os piratas da besta cresceram significativamente nos últimos 2 anos, mas sua própria força não melhorou muito. No seu nível, melhorar era difícil. Ele ainda não estava confiante de que conseguiria derrotar Shin. E sem confiança, Kaido não agia. Embora parecesse um bruto, era extremamente cauteloso. Traço. Os 5 anciões e os fuzileiros navais também receberam a notícia, mas não tomaram nenhuma atitude. Os fuzileiros navais passaram por mudanças significativas. Sengoku tornou-se almirante da frota, e Sakazuki e os outros finalmente se tornaram almirantes. Os 3 almirantes da marinha, Akainu, Kizaru e Aokiji, foram promovidos antes da história original, tudo devido à influência de Shin. Shin feriu Kon gravemente, forçando Sengoku a assumir o cargo de almirante da frota antes do previsto. E Akainu e os outros acumularam méritos suficientes, então se tornaram almirantes. Traço. Eu não esperava que Sengoku se tornasse almirante da frota, e que Akainu e os outros se tornassem almirantes. Shin segurava um jornal de 2 anos atrás. O ano era um ótimo lugar, mas a única desvantagem era a falta de informações do mundo exterior. Shin estava aprendendo agora sobre os eventos de 2 anos atrás. Provavelmente tem algo a ver com você. Kong foi gravemente ferido por você. Ele não pôde continuar como almirante da frota, disse Ouvia. Ela era inteligente. O palpite de Ouvia estava quase certeiro. Se não fosse por Shin, os 3 ainda seriam vice-almirantes. Então, eles provavelmente deveriam agradecer ao Shin. Mas se eles se encontrassem, provavelmente apenas brigariam. Estou surpreso que Kong ainda esteja vivo. Shin ficou surpreso que Kong ainda estivesse vivo. As pessoas deste mundo realmente tinham uma força vital tenaz. De acordo com as informações, embora Kong tenha sobrevivido, sua condição era crítica. Os fuzileiros navais não revelaram detalhes específicos, mas Shin, tendo sido quem o atacou, conseguiu adivinhar a condição atual de Kong. Mesmo que tivesse sobrevivido, seria pior que a morte. Ele provavelmente seria um vegetal vivo pelo resto da vida. Com todos os ossos quebrados, ele provavelmente nem conseguia falar. Traço. O mais importante é a situação nos mares. Robin entregou a Shin um jornal mais recente. Shin e os mares ficaram caóticos. Shin pegou e leu. De fato, os mares estavam verdadeiramente caóticos.
Os piratas do Barba Branca e os piratas das Feras se enfrentaram diversas vezes. Os piratas da Big Mom destruíram inúmeras tripulações piratas e ocuparam inúmeras ilhas, além de terem conflitos com os piratas do Barba Branca. E então havia os piratas ruivos em ascensão. Embora sua tripulação fosse pequena, eles já haviam se estabelecido no Novo Mundo. Muitos piratas veteranos foram derrotados pelos piratas ruivos. E o fato de Shanks ruivo ser um antigo aprendiz dos piratas Roger também foi exposto. Agora, algumas tripulações piratas que tinham rancor dos piratas Roger estavam mirando em Shanks, o ruivo. Embora Roger fosse o rei dos piratas, isso não significava que ele não tivesse inimigos. Pelo contrário, os inimigos de Roger eram numerosos e muito poderosos. Para os piratas ruivos, esta foi uma grande provação. Mas se conseguissem suportar, os piratas ruivos poderiam alçar voo até o topo. Shin, vamos fazer um nome para nós também no Novo Mundo, disse Hancock, com os olhos brilhando enquanto olhava para Shin. Não acho que Barba Branca mereça ser chamado de homem mais forte do mundo. Só Shin é digno, disse Hancock com um toque de desdém ao mencionar Barba Branca. Shin é muito mais forte que ele. Por que Barba Branca é chamado de homem mais forte do mundo? Hancock, não provoque Shin para lutar contra a Barba Branca, repreendeu Hancock. Você não acha que Shin pode derrotar Barba Branca? Hancock retrucou, insatisfeito. Balançou a cabeça levemente. Barba Branca era considerado o homem mais forte do mundo e era reconhecido como tal. Ele era, sem dúvida, poderoso. Copy System capítulo 504, Os Piratas Ruivos. Eu quero conhecer o Barba Branca. Mas encontrá-lo não será fácil. Shin queria muito conhecer Barba Branca. Se pudessem lutar, seria ótimo. Afinal, o atual Barba Branca estava no auge. Ao contrário do futuro Barba Branca, que não só era velho como também atormentado por ferimentos, sua força havia diminuído em pelo menos 40%. Mas Barba Branca vagava pelos mares, sem residência fixa. Então, encontrá-lo não foi fácil. Neste momento, de repente percebo que estamos perdendo alguma coisa. Shin disse, acariciando o queixo. O que estamos perdendo? Robin perguntou curiosamente. Informações. Basicamente, não temos nenhuma informação. Se tivéssemos uma fonte de informação, encontrar o Barba Branca seria simples. Shin deu de ombros. Devo formar uma facção? Tipo uma tripulação pirata. Chegando ao mundo de One Piece, não formar uma tripulação pirata seria um desperdício. Shin, você está realmente planejando encontrar o Barba Branca? Perguntou a Shin seriamente. Sim. Eu não tinha um objetivo antes, mas agora tenho. Depois, vamos encontrar o Barba Branca, disse Shin, muito sério. Claro, Shin não estava atrás do título de homem mais forte do mundo, mas sim da fruta Tremor do Barba Branca. Além disso, Shin queria muito encontrar a fruta Obi-Obi. Naquela época, a fruta Obi-Obi ainda não deveria ter sido comida por Sugar. Não se sabia se Sugar havia se juntado à família Don Quixote. Mas se fosse o caso, talvez a família Don Quixote tivesse obtido a fruta Obi-Obi e dado para Sugar comer. Ouvia não sabia o que Shin estava pensando. Mas, naquele momento, um toque de preocupação surgiu no rosto de Ouvia. Shin, acho melhor não encontrar o Barba Branca. Mesmo que você consiga derrotá-lo, você se tornará um inimigo dos piratas do Barba Branca. Eles já haviam irritado a Marinha e o governo mundial. Se cruzassem com o pirata mais forte, Barba Branca, provavelmente teriam dificuldade para navegar neste mar. Você não precisa se preocupar tanto. Shin riu baixinho. O único dos piratas do Barba Branca em quem ele estava interessado era o próprio Barba Branca. E os outros filhos do Barba Branca poderiam ser considerados bons. Mas se Barba Branca, este pilar, desabasse, os piratas do Barba Branca definitivamente se desintegrariam. Mas Shin não planejava matar Barba Branca. Ele queria copiar a fruta Tremor e testar sua própria força. Se ele não visse isso agora, provavelmente não teria chance de ver o auge da força de Barba Branca no futuro. A idade de Barba Branca era quase a mesma de Sengoku e Garp, mas sua condição física era pior. Ele era forte, mas seu corpo tinha inúmeras feridas ocultas do passado. Ele podia suprimi-las agora, mas quando envelhecesse, não conseguiria.
Traço. Tudo bem. Ouvia não tentou mais persuadir Shin. Conhecendo Shin há algum tempo, Ouvia também sabia que se Shin tomasse uma decisão, ele definitivamente não mudaria. Não sei onde está o Barba Branca. Teremos que perguntar a alguns piratas. A frota dos piratas do Barba Branca era relativamente grande. Ele não tinha informações sobre eles agora, mas isso não significava que outras tripulações piratas não tivessem. A sorte deles não foi ruim. Eles encontraram algumas tripulações piratas por acaso. Alguns realmente não sabiam, mas, por acaso, uma tripulação pirata sabia o paradeiro dos piratas do Barba Branca. Então, com base nas informações que obtiveram, eles foram em direção aos piratas do Barba Branca. Shin, olha. Tem uma tripulação pirata lá na frente. Parece que são os recentemente famosos piratas ruivos. Hancock correu para o lado de Shin, puxando pelo sol. Os piratas ruivos. Shin tirou o jornal da cabeça e o colocou de lado, então se levantou e olhou para o horizonte. Olhando para a bandeira pirata no navio, era realmente a bandeira dos piratas ruivos. Traço. Ao mesmo tempo, os piratas ruivos também descobriram Shin e seu grupo. Sem bandeira pirata. Provavelmente não são piratas. Luke Hawks deu uma mordida na carne e disse a Shanks. Não necessariamente. Talvez estejam escondendo isso de propósito. Existem muitas tripulações piratas assim. Ben Beckman não seria tão descuidado. No Novo Mundo, ninguém podia ser descuidado. Caso contrário, só restavam becos sem saída. Ben Beckman era o vice-capitão dos piratas ruivos, com uma força formidável. Provavelmente mais forte que os All-Stars de Kaido. Agora consigo ver claramente. É Shin Uzumaki, o homem misterioso que feriu gravemente o almirante da frota da marinha. Shanks largou o telescópio em sua mão e disse muito solenemente aos seus companheiros de tripulação no navio. Shin Uzumaki? Devemos fazer um desvio? Perguntou Ben Beckman a Shanks. Embora fosse o vice-capitão, Ben Beckman geralmente apenas dava sugestões. A decisão final ainda cabia a Shanks, o capitão. Capitão, fugir seria constrangedor. Disse Luke Hawks. Concordo. Yasop assentiu. Se fugissem só de ver alguém, seria uma vergonha. Seria uma vergonha para o resto da vida. Yasop era o pai de Usopp, um atirador de elite muito talentoso. Vamos conhecê-lo. Um sorriso surgiu no rosto de Shanks. Ele também queria conhecer a figura lendária, Shin Uzumaki. Ele nunca tinha ouvido falar dele antes. O incidente do Arabuster Call foi o que chamou a atenção das pessoas para ele. E depois da batalha com Kong, Shin se tornou completamente famoso no mundo todo. Havia pouquíssimas pessoas que não o conheciam agora. Por exemplo, os piratas que Shin havia encontrado antes lhe contaram tudo o que sabiam, aterrorizados por ele. Traço. Eles estão vindo em nossa direção. Querem lutar conosco. Hancock segurava o cabo da Ame no Abaquiri, um tanto ansioso para tentar. Hancock, sua habilidade com a espada ainda não é boa o suficiente, disse Shin Hancock, vendo sua ansiedade. Oh! Hancock guardou seus pensamentos. De fato, embora praticasse esgrima há 2 anos, ela estava apenas no nível iniciante. Mas, nesses 2 anos, a força de Hancock realmente melhorou muito. Praticar esgrima também aumentou muito sua resistência. Dessa forma, sua habilidade Akuma no Mi poderia ser usada mais vezes. Ela até dominava 2 dos 6 poderes, Barbear e Pistola de Dedo. Eram os mais fáceis de aprender e os mais úteis em batalha, especialmente o Barbear. Era uma técnica de movimento de alta velocidade, incrivelmente versátil. Copy System Capítulo 505. Primeiro encontro com Barba Branca. Pouco tempo depois, o navio de Shin entrou em contato próximo com o navio dos piratas ruivos. Shanks, o ruivo, estava no convés, olhando para Shin, que também estava na proa. Shanks exibia um sorriso alegre, mas Ben Beckman, seu vice-capitão, estava extremamente vigilante, avaliando Shin cautelosamente. Era compreensível que Ben Beckman estivesse tão cauteloso. Ele nunca tinha conhecido Shin Uzumaki, apenas sabia que ele era incrivelmente poderoso. Ele não conhecia sua personalidade. E se uma briga acontecesse? Se uma briga acontecesse, toda a tripulação pirata combinada provavelmente não seria páreo para ele. Era por isso que Ben Beckman era tão cauteloso. Traço. Ah! Sou Shanks,
capitão dos piratas do Ruivo. É um prazer conhecê-lo, disse Shanks, sorrindo para Shin. Shanks ruivos. Ouvi falar dos seus piratas ruivos. Sua força depois de entrar no novo mundo é impressionante. Shin olhou para Shanks. Embora Shanks ainda fosse relativamente jovem, ele já possuía uma força considerável. Principalmente os membros dos piratas ruivos, sua força era formidável. Embora fossem poucos, todos a bordo eram de elite. Meu nome é Shin Uzumaki. Imagino que já tenha ouvido falar de mim, não é? Claro. Seu nome é conhecido em todos os cantos deste mar. Shanks não estava apenas bajulando Shin, era um fato. O nome de Shin agora era amplamente conhecido, até comparável ao de Barba Branca. Principalmente porque Shin havia ferido gravemente o almirante da frota da marinha, algo que nem mesmo Barba Branca havia feito. Alguns até debatiam quem era mais forte entre Shin e Barba Branca. Então Shanks convidou Shin, querendo um banquete com ele, mas Shin recusou. Se não estivesse procurando por Barba Branca, não se importaria de conversar um pouco mais com Shanks. Shanks olhou para Shin que se afastava, perdido em pensamentos. Vamos lá. Também temos que começar nossa jornada, para desafiar tripulações piratas mais fortes, disse Shanks. Em qualquer mundo, para chegar ao topo, era preciso escalar uma montanha de cadáveres. Somente desafiando oponentes fortes é que alguém poderia melhorar sua força mais rapidamente. É claro que Shanks não tentou desafiar Shin tolamente antes, porque Shanks sabia muito bem que não era páreo para Shin Uzumaki. Se ele realmente lutasse contra Shin Uzumaki, ele seria miseravelmente derrotado no final. Na verdade, Shanks não tinha medo do fracasso, mas tinha medo do que Shin Uzumaki faria com os piratas ruivos depois que ele fosse derrotado. Era com isso que Shanks mais se preocupava. Shin, com base nas informações, finalmente encontrou os piratas do Barba Branca um dia depois, avistando o grande navio do Barba Branca. O Moby Dick, que parecia uma baleia gigante, até surpreendeu Shin um pouco. Este navio era realmente ridiculamente grande, o maior navio que Shin já tinha visto. Vocês fiquem no navio por enquanto. Shin virou a cabeça e disse para Hancock e as outras mulheres. Ouvia, apenas proteja-os. A força de Robin e Hancock ainda era fraca, mas ouvia, após 2 anos de melhora e com a orientação de Shin, melhorou muito rapidamente. Agora ela deveria ter força quase de almirante, como a candidata a almirante Gion. Sim. Tenha cuidado. Ouvia assentiu e disse a Shin para ter cuidado. Não se preocupe. Shin deu um leve sorriso. Ele não precisava ter cuidado com Barba Branca. Entre todos os oponentes que Shin havia encontrado, a força de Barba Branca não estava no nível mais alto. Sua figura se transformou em um raio. Shin usou a fruta Rumble Rumble. Enquanto estivesse dentro da área de cobertura do campo elétrico, Shin podia liberar uma velocidade semelhante à de um movimento instantâneo. Essa velocidade não era muito diferente do movimento da velocidade da luz da fruta Glint Glint, e era ainda mais flexível, mas ainda era um pouco inferior ao ninjutsu espaço-tempo. Mas para movimentos de curta distância, pode-se dizer que não é muito diferente. Num piscar de olhos, Shin apareceu no Moby Dick. A figura maciça de Barba Branca olhou para Shin. No momento em que Shin apareceu no Moby Dick, ele foi detectado por Barba Branca. Um corpo incrivelmente poderoso, com cicatrizes grandes e pequenas, e um bigode em forma de crescente, este era Barba Branca, e Barnelgat. O homem mais forte do mundo, um dos futuros 4 imperadores. Barba Branca tinha muitos títulos. Jovem, você parece muito familiar. Barba Branca olhou para Shin e se levantou imediatamente. Depois que Barba Branca se levantou, ele ficou bem alto, mas sua altura ainda era um pouco menor que a de Kaido. Pai, ele é Shin Uzumaki, aquele que feriu gravemente o almirante da frota da marinha há pouco tempo, explicou Marco a Barba Branca. Ah, Gurararara. Agora me lembro. Barba Branca riu algumas vezes, com um olhar fixo em Shin. Ser capaz de ferir gravemente o almirante da frota Kong. É uma força impressionante. Você está aqui para se juntar aos piratas do Barba Branca. Shin tinha uma linha preta na testa. Como todos sabiam, todos os membros dos piratas do Barba Branca eram filhos adotivos do Barba Branca. As palavras de Barba Branca estavam, sem dúvida, dizendo, venha ser meu filho.
Barba Branca inicialmente queria dizer isso, mas ele também não queria irritar Shin, então ele engoliu aquelas palavras. Quanto à força de Kong, Barba Branca era um dos poucos que a conhecia bem. Pode-se dizer que ele não tinha absoluta confiança em ferir Kong gravemente. Então, Barba Branca não queria contrariar tal pessoa. Não que Barba Branca fosse covarde, mas sim que ele se importava demais com a família em seu navio. Ele podia não se importar em desafiar um inimigo importante, mas precisava pensar nos filhos em seu navio. Traço. Barba Branca, não tenho interesse na sua tripulação pirata, disse Shin calmamente. Então você está aqui para causar problemas. O comandante da primeira divisão, Marco, olhou para Shin com cautela. Os outros comandantes de divisão estavam todos muito cautelosos. O olhar de Shin percorreu todos eles. Ele não viu Barba Negra, nem o Marechal de Teachi. Pode-se dizer que estou aqui para causar problemas. Quero ver a força do Barba Branca. Shin não olhou para Marco, seu olhar fixo em Barba Branca. Guararara. Você está aqui para me desafiar? Tudo bem, eu aceito o seu desafio. Barba Branca, vendo que Shin estava ali para desafiá-lo, não recusou. Na verdade, muitas pessoas vieram desafiar Barba Branca, e Barba Branca basicamente nunca recusou. Muitos dos filhos de seu navio se juntaram aos piratas do Barba Branca após serem derrotados em um desafio contra ele. Assim como Ace e Crocodile, ambos desafiaram Barba Branca. Ace acabou se tornando o filho de Barba Branca, enquanto Crocodile foi libertado por Barba Branca após ser derrotado. Copy System capítulo 506, Shin vs. Barba Branca em uma ilha deserta, Shin e Barba Branca estavam de frente um para o outro. Barba Branca segurava sua naginata, Murakumojiri, uma das 12 metros de grau supremo. Guararara. Shinboy, eu não vou me segurar. Barba Branca liberou sua aura, a aura do Aki do Conquistador. Os animais da ilha ficaram inconscientes por causa dessa aura. Embora fosse uma ilha deserta, havia muitos animais nela. Mas com Shin e Barba Branca escolhendo lutar ali, esses animais estavam sem sorte. Eu também não quero que você se contenha. Shin disse em um tom calmo. Ao mesmo tempo, Shin também lançou seu Aki do Conquistador. O céu estava coberto por uma camada de nuvens escuras, uma sensação opressiva pairando sobre ele. O chão foi rachado pelo Aki do Conquistador de Shin, e todas as árvores foram quebradas. Seu Aki do Conquistador foi copiado de Kaido, e Kaido certamente não conseguiria atingir esse nível. O Aki do Conquistador podia ser visto como uma pressão mental, e o poder mental podia afetar a realidade. Para o povo de One Piece, isso era muito surpreendente. Mas para Shin, era uma questão menor. A liberação Yin criada pela liberação Yang representava o poder espiritual, que poderia criar forma a partir do nada. Traço. Que Aki de Conquistador poderoso. Este é o Aki de Conquistador mais forte que já vi. Nem o Roger se compara. Barba Branca, sentindo a pressão mental, disse seriamente para Shin. A rigor, o poder deste Aki do Conquistador já havia ultrapassado a cognição de Barba Branca. Mesmo assim, Shin não havia usado todo o seu Aki do Conquistador. Caso contrário, apenas com o Aki do Conquistador, Shin poderia atingir o nível de destruição do mundo. Você me lisonjeia. Shin disse. Honestamente, até Shanks, aclamado por ter o Aki do Conquistador mais forte, estava longe de ser páreo para ele. Ele estava se referindo ao Shanks adulto. O Shanks atual, mesmo que tivesse despertado o Aki do Conquistador, não seria forte. O motivo era simples. O Aki do Conquistador era aprimorado com base nas suas experiências e no seu espírito. Traço. Shinboy, pegue isso. Barba Branca, resistindo à influência do Aki do Conquistador, brandiu sua naginata contra Shin. Como esperado do Barba Branca. Até Kaido seria afetado pelo Aki do Conquistador. Ao ver Barba Branca atacar naquele momento, Shin pôde confirmar que a força de Kaido era muito inferior à de Barba Branca. Pelo menos naquele momento, a força de Kaido não era páreo para a de Barba Branca. Quanto ao futuro, quando Barba Branca foi enfraquecido, isso era incerto. O único golpe de Barba Branca rachou as nuvens no céu, e a terra começou a se partir. Ele estava dando tudo de si desde o começo. No passado, ao enfrentar desafiantes, Barba Branca nunca usava toda a sua força, basicamente retendo parte dela. Para aqueles jovens promissores,
Barba Branca relutava em matá-los. Mas agora, diante de Shin, ele não conseguia esconder sua força. Shin era digno de fazê-lo dar tudo de si. Isso era um sinal de respeito pelo oponente. Traço. Campo repulsivo. Shin usou o poder de seu Nino e tomou o Rin Tensegan para formar um campo repulsivo, resistindo a todo poder, capaz de repelir tudo. Era a defesa mais forte. Nem mesmo o poder da fruta Tremor do Barba Branca conseguiu romper a barreira repulsiva de Shin. A expressão de Barba Branca era grave. Vendo que seu ataque não surtiu efeito, ele não ficou particularmente surpreso. Porque Barba Branca havia previsto isso. Afinal, este era o homem que havia derrotado aquele velhote do Kong. Barba Branca jamais o subestimaria. Se esse movimento realmente tivesse surtido efeito, Barba Branca poderia ter ficado mais surpreso. Não havia mais ninguém na ilha, apenas Shin e Barba Branca. Como o impacto da batalha seria grande, Barba Branca não deixou seus filhos segui-lo. Se viessem, provavelmente não conseguiriam suportar os tremores secundários. O futuro Marco poderia lutar contra um almirante da marinha. Embora não pudesse vencer, ele poderia pelo menos lutar por um tempo. Mas o Marco daquele período tinha, no máximo, a força de um vice-almirante do quartel-general da marinha. Embora não fosse fraco, também não era forte. Com tamanha força, enfrentando uma batalha que ultrapassava o nível de almirante, ele realmente poderia ser morto pelos tremores secundários. Especialmente a fruta Tremor do Barba Branca, que era muito implacável, capaz de destruir uma ilha com um único soco. Neste momento, Barba Branca já havia desferido vários golpes, cada golpe um ataque de força total, mas ele ainda não conseguia romper o campo repulsivo de Shin. Miríade de trovões. Shin usou a fruta Rumbly. Com um aceno de mão, 10.000 raios caíram, todos concentrados e atingindo Barba Branca. Relâmpagos e trovões ribombavam no céu. Até Marco e os outros, que assistiam, não conseguiram deixar de se preocupar. Traço. Marco, você acha que o Pups vai ficar bem? O comandante da 4ª Divisão, Tat, perguntou a Marco. Você não confia na força do Pups? Quando foi que o Pups perdeu? Não se esqueça, o Pups é o homem mais forte do mundo. O rosto de Marco estava cheio de confiança. Claro, isso era só a aparência. Por dentro, Marco estava um pouco preocupado. Não que Marco não acreditasse em Pups, mas que esse oponente era realmente poderoso. Embora Shin parecesse muito jovem, sua força era extraordinária. O almirante da frota da marinha, cuja força também estava no ápice da pirâmide, foi derrotado por ele, e dizem que seus ferimentos foram extremamente graves. Marco e os outros piratas do Barba Branca estavam preocupados. Do outro lado, Ovi e Robin também estavam muito preocupadas. Hancock estava bem. Ela não tinha preocupações. Porque Hancock acreditava firmemente que Shin venceria com certeza. Era uma vitória garantida, por que se preocupar? Traço. Boron. A pobre ilha estava à beira do colapso, já despedaçada. O corpo alto de Barba Branca foi arremessado pelos ares pelo soco de Shin. Tosse, tosse. Barba Branca cuspiu um bocado de sangue. Uma marca de punho ficou em seu corpo. Era do soco de Shin. Seu armamento avançado aqui não conseguiu resistir ao soco de Shin. Sua defesa foi quebrada pelo único soco de Shin. Guararara. Desde a morte de Roger, esta é a primeira vez que me machuco. Barba Branca se levantou do chão. O Murakumo-jiri em sua mão já havia voado, derrubado por Shin há muito tempo. Embora ferido, Barba Branca riu com vontade. Fazia muito tempo que não travava uma batalha tão intensa. Shin-boy, você comeu a fruta Rumbly, certo? Barba Branca perguntou a Shin. Copie System capítulo 507. Copiando a fruta Tremor do Barba Branca. Eu não comi nenhuma Akuma no Mi. Shin disse claramente a Barba Branca. Você não comeu nenhuma Akuma no Mi? Barba Branca limpou o sangue do canto da boca. Honestamente, ele estava cético em relação à afirmação de Shin, ou melhor, não acreditava nem um pouco. Se você não quer conversar, então vamos continuar a luta. Barba Branca não insistiu mais. O que ele queria agora era uma batalha emocionante. Barba Branca era um entusiasta de batalhas, mas sua imensa força significava que raramente encontrava um oponente à altura. Mas agora, ele tinha um.
A força de Shin estava além de sua imaginação, mas mesmo assim, Barba Branca não sentia medo. Menor soco terremoto. Maior. Um halo branco e esférico de energia se formou ao redor do punho de Barba Branca enquanto ele desferia um soco em Shin. Qualquer coisa atingida pelo punho de Barba Branca seria estilhaçada. No entanto, Barba Branca precisava atingir seu alvo. Enquanto ele golpeava, Shin já havia aparecido atrás dele. A lâmina Kusanagi foi desembainhada, brilhando como um feixe de luz, e cortou as enormes costas de Barba Branca. O sangue jorrou, e Barba Branca foi arremessado pelos ares com a força do golpe. A maioria teria perdido a capacidade de lutar após tal ataque, mas Barba Branca não era fraco, ele possuía uma vitalidade monstruosa. Na história original, mesmo em sua velhice, depois de Akainu ter danificado metade do rosto, ele ainda não havia morrido. Ele ainda podia continuar a lutar e derrotar Barba Negra. E agora, Barba Branca ainda estava no auge, sua força no auge. Sua resistência era, naturalmente, ainda maior. Levantando-se novamente, a expressão de Barba Branca não mudou, como se o ferimento em suas costas não fosse nada. A Naginata, Murakumojiri, estava de volta em suas mãos. Como Shin o havia mandado voando, Barba Branca conseguiu recuperar sua arma. Murakumojiri, como uma espada de grau supremo, podia resistir ao poder da fruta Tremor sem se estilhaçar. Barba Branca segurou sua Naginata e avançou em direção a Shin. Apesar de seu tamanho enorme, a velocidade de Barba Branca era incrível. Mesmo sem usar técnicas como 6 poderes para a velocidade explosiva, o poder explosivo do Barba Branca era imenso. Com um único passo, o chão rachou. Num piscar de olhos, Barba Branca estava sobre ele. Sua Naginata desceu com a força de um cutelo de montanha, cortando em direção a Shin. Boou! Ouviu-se o som de aço se chocando. Murakumojiri e a lâmina Kusanagi colidiram. Em termos de armamento, Shin deveria estar em desvantagem. Mas Shin, segurando sua espada com uma mão, bloqueou o ataque de força total de Barba Branca. Traço. É difícil imaginar que tipo de poder incrível está escondido nesse seu corpo. Barba Branca olhou para Shin, atordoado com sua força. Ele nasceu com uma força imensa. Nunca havia perdido em uma disputa de força antes, mas desta vez, ele realmente tinha. Eu também não sei o quão forte eu sou. Shin falou a verdade e, com um golpe poderoso, empurrou a Naginata de Barba Branca para o lado e brandiu sua própria espada diretamente em direção a Barba Branca. A reação de Barba Branca também foi extremamente rápida. Ele rapidamente usou Murakumojiri para bloquear o ataque. Embora tenha sido arremessado para longe novamente pelo golpe de Shin, seus ferimentos não foram tão graves. Esta é a primeira vez que sofro uma perda tão grande. Barba Branca se levantou, com o olhar fixo em Shin. Ele teve muitos inimigos na vida, mas, independentemente de quem fossem, nenhum jamais o havia superado. Ele havia lutado contra Roger, Shiki, o Leão Dourado, e o herói da Marinha Gap, mas nunca havia sofrido uma derrota. Traço. Acho que nossa luta pode acabar agora, disse Shin para Barba Branca. O que você quer dizer? Barba Branca, que estava prestes a continuar a luta, ficou atordoado com as palavras de Shin e esqueceu de agir. Não guardamos rancor. Para mim, isso foi só uma discussão. Então, vamos encerrar por aqui. Shin não tinha interesse em continuar a luta. Barba Branca não era páreo para ele. Se Shin tivesse dado tudo de si, Barba Branca já estaria morto. Barba Branca assentiu. Ele não era uma pessoa irracional. Se a luta continuasse, ele provavelmente morreria. Não podia morrer ainda. Estava preocupado com os filhos. Eles ainda eram calouros. Desta vez, eu perdi. Obrigado, garoto Shin, por se conter, disse Barba Branca a Shin. Bem, acho que o mar seria um pouco monótono sem vocês, velhos de uma era passada. Shin sorriu fracamente e disse para Barba Branca. Velhos de uma era passada? Barba Branca ficou atordoado por um momento ao ouvir isso. Guararara. Shin Boy, você não está errado. Barba Branca não ficou bravo, mas riu muito. Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, Barba Branca certamente ficaria bravo e mostraria a força de um velhote de uma era passada. Mas como foi Shin quem disse isso, a questão era outra.
A força de Shin havia conquistado o reconhecimento de Barba Branca. Então Barba Branca não se importou que ele dissesse isso. A força de um velhote também melhora. Vou acompanhar essa era. Espero que você não seja derrotado por esse velhote. Barba Branca cerrou os punhos e disse para Shin. Naquele momento, Barba Branca não era o velho do futuro. Ele ainda tinha um espírito competitivo. Embora tivesse sido derrotado por Shin desta vez, Barba Branca não queria desistir. Shin balançou a cabeça levemente. A força de Barba Branca já havia atingido o ápice. Era basicamente impossível melhorá-la. Na verdade, além de melhorar, manter seu estado atual era o melhor que ele podia esperar. O auge era dos 40 aos 60 anos. Depois dos 60, a menos que não houvesse ferimentos ocultos do passado, a força começava a declinar lentamente. Traço. Sistema. Use uma carta de replicação divina para copiar os poderes do Barba Branca. Traço. Shin instruiu o sistema. Ele não havia esquecido seu outro propósito ao encontrar Barba Branca. Na verdade, esse propósito era o mais importante. Ele copiou o poder da fruta Tremor do Barba Branca, e até mesmo os outros poderes do Barba Branca foram copiados. Shin cerrou os punhos. Neste momento, seus punhos estavam envoltos em armamento aqui, mas estavam completamente invisíveis. Este era o aqui de armamento do Barba Branca. Parecia não haver nada, mas, na verdade, estava coberto pelo aqui de armamento. Ele havia copiado não apenas a habilidade da fruta Tremor de Barba Branca, mas também outros pontos fortes de Barba Branca com uma carta de replicação divina. Shin estava muito satisfeito com o poder da fruta Tremor. Embora ainda não a tivesse usado, Shin sentia que podia virar o céu e o mar de cabeça para baixo. Ele havia copiado a fruta Tremor do Barba Branca, então seu nível atual de desenvolvimento da fruta Tremor também era o do Barba Branca. Traço. Shin e Barba Branca voltaram a ficar juntos. Quando eles saíram da ilha destruída, a tripulação dos piratas do Barba Branca ficou atordoada. O que eles viram? Em suas mentes, seu invencível Pops, o homem que jamais seria derrotado por ninguém, estava ferido. E olhando para os ferimentos em seu corpo, eles eram muito graves. Copy System capítulo 508, aviso de Shinpai, você está ferido. Marco correu para o lado de Barba Branca, agitado. Não é nada. Um ferimento pequeno como esse não pode me afetar em nada. Barba Branca empurrou Marco com um ar ousado. Shin olhou para Barba Branca. Como causador do dano, Shin era quem tinha mais influência sobre a condição atual de Barba Branca. Honestamente, os ferimentos de Barba Branca não eram leves. Se não fosse tratado prontamente, era incerto que tipo de sequelas permaneceriam. Nesse momento, os membros da tripulação pirata do Barba Branca cercaram Shin. Os comandantes de divisão sacaram suas armas. Vocês estão tentando lutar comigo? Shin perguntou com um leve sorriso no rosto. Guarde suas armas, rugiu Barba Branca. Mas o papai. Sem mas. Vocês nem estão mais ouvindo o que eu digo. O rosto de Barba Branca escureceu enquanto ele repreendia. Naquele momento, Barba Branca os protegia. Ele havia lutado contra Shin pessoalmente, e nem mesmo ele era páreo para Shin, muito menos para seus filhos. Se eles realmente lutassem contra Shin Uzumaki, Barba Branca não achava que Shin mostraria misericórdia. Então, ele precisava detê-los. Além disso, ele havia perdido a batalha anterior. Se ele deixasse seus filhos atacarem, isso não significaria que ele não poderia se dar ao luxo de perder. Ele, Barba Branca, manteve-se firme e orgulhoso a vida toda. Uma derrota era uma derrota. Ele nunca fora um mau perdedor. Traço. Depois que Barba Branca demonstrou sua autoridade, ninguém disse mais nada. Eles imediatamente guardaram suas armas. Na verdade, eles não eram tolos. Até Barba Branca estava ferido, e o outro grupo parecia completamente bem. Isso já dizia tudo. Se eles realmente lutassem, eles definitivamente seriam os que sofreriam. Mas ao verem os ferimentos no corpo de Barba Branca, eles não conseguiram evitar a raiva. Isso também demonstrava o status de Barba Branca em seus corações. Além de Barba Negra, todos os outros só tinham amor e respeito por Barba Branca. Eram muito gratos a Barba Branca por lhes proporcionar um ambiente tranquilo. Traço. Shin, você está bem? Um relâmpago, e então ouvi apareceu aqui, perguntando a Shin.
Ela vinha usando o óculos de observação para observar o local o tempo todo. Ao ver os piratas do Barba Branca dando sinais de que queriam atacar, ouvia imediatamente e correu até eles. Claro que estou bem. Shin não tinha um único ferimento no corpo. Aliás, muito menos um ferimento, suas roupas não estavam nem um pouco rasgadas. Barba Branca olhou para ouvir, com expressão ligeiramente congelada. Ela tinha usado uma habilidade de raio agora mesmo, certo? E Shin Uzumaki também usou uma habilidade de raio quando lutou com ele antes. O que está acontecendo? Barba Branca não sabia, mas também não perguntou. Eram assuntos particulares, era melhor não perguntar. Barba Branca, parece que seus filhos se importam muito com você. O olhar de Shin percorreu os membros dos piratas do Barba Branca. Naquele momento, todos o encaravam com olhares hostis. E nesse momento, Shin também viu Barba Negra, o Marechal de Itachi. Quando Shin olhou para ele, ele até lhe deu um sorriso amigável. Barba Negra, naquela época, não parecia ser uma má pessoa. Ele parecia muito amigável. Guararara. Eles são todos da minha família. Claro, eles se preocupam comigo. Barba Branca olhou para Shin e disse com grande orgulho. Sua família era seu orgulho. Mesmo em uma família, pode haver escória. Um lobo traidor não é inédito. Então, estou avisando, Barba Branca, tome cuidado no futuro. Shin disse significativamente para Barba Branca. Depois de dizer isso, Shin ignorou a expressão de Barba Branca e saiu com ouvia. Traço. O que ele quer dizer? Barba Branca ficou um pouco infeliz naquele momento. As últimas palavras de Shin pareceram questionar seus filhos. Já considerando seus companheiros de tripulação como família, Barba Branca jamais duvidaria de seus filhos em seu coração. Então, Barba Branca não levou as palavras de Shin a sério. A menos que alguém realmente fizesse algo para traí-lo, Barba Branca jamais acreditaria que algum de seus filhos o trairia. Shin não se importava com os pensamentos de Barba Branca. Ele também sabia que, mesmo que contasse tudo, Barba Branca não acreditaria. Afinal, para Barba Branca, ele era apenas um forasteiro. Acreditar num forasteiro ou acreditar no seu próprio povo. Isso era óbvio. Mas um lembrete para Barba Branca. Isso poderia mudar as coisas. Se não, não importava. Além disso, Barba Negra ainda não havia encontrado o fruto escuro. Ele estava sendo muito obediente, sua ambição não demonstrada de forma alguma. Traço. Shin, o que você disse ao Barba Branca antes? Deveria ter um significado mais profundo, certo? Existe um traidor entre os filhos do Barba Branca. Ouvia perguntou a Shin curiosamente. Ouvia sabia que Shin não falaria sem motivo. Já que ele disse isso, então devia haver um. Barba Branca tem tantos filhos. É uma mistura de coisas. Tem muita gente que se juntou aos piratas do Barba Branca por interesse próprio. O que você acha? Ao ouvir as palavras de Shin, ouvia assentiu secretamente. De fato, os piratas do Barba Branca eram uma mistura de pessoas. Contanto que você chamasse Barba Branca de Pops, você poderia se tornar um membro dos piratas do Barba Branca. Com tantos filhos, não era estranho que alguns rebeldes aparecessem. Talvez algumas pessoas tivessem outras intenções no início, mas no final, elas realmente consideravam Barba Branca como seu pai. Lobos ingratos como Barba Negra eram realmente uma minoria. Barba Negra foi quase domesticado. Se não tivesse encontrado a fruta escura, poderia ter ficado com os piratas do Barba Branca pelo resto da vida. Traço. Retornando à sua nave, Hancock imediatamente atacou Shin e o examinou, verificando se ele tinha algum ferimento. Shin, você está bem? Robin perguntou a Shin. Ela apenas perguntou, sem tocá-lo como Hancock. Tocando Shin por todo o corpo como Hancock. Robin era muito tímido. Hancock, suas mãos estão se movendo demais. Shin rapidamente o interrompeu. Se não o impedisse, Hancock poderia até ter tirado as roupas de Shin. Só estou verificando se Shin está ferido. Hancock disse a Shin com uma expressão encantadoramente ingênua. Tudo bem, eu acredito em você. Mas você deveria me soltar agora. Eu não estou ferido. E você está prestes a arrancar minhas roupas, disse Shin Hancock com um suspiro. Ah! Então, Shin, você derrotou o Barba Branca. Hancock olhou para cima, com os olhos brilhando, cheios de admiração. Shin assentiu calmamente.
Derrotar Barba Branca não parecia algo de que se orgulhar. Claro, isso foi para Shin. Para outros, foi um acontecimento incrivelmente surpreendente. Copy System capítulo 509. Shiki vem em busca de problemas. A vitória de Shin sobre Barba Branca rapidamente se espalhou pelo mundo. Não foi Shin quem espalhou a notícia, mas o próprio Barba Branca. Embora seus filhos o tivessem desaconselhado, temendo manchar a reputação de Barba Branca era um homem honrado. Além disso, ele nunca se importou muito com títulos. E assim, Shin, o homem que derrotou Barba Branca, assumiu seu lugar como o homem mais forte do mundo. Shin é tão incrível. Hancock agarrou-se a Shin, balançando para frente e para trás. Shin, o Hancock pendurado nele, sentiu-se um pouco sobrecarregado. O desenvolvimento de Hancock foi bastante notável. Isso é uma dor de cabeça. Embora agora seja conhecido como o homem mais forte do mundo, não é um título que lhe agrade particularmente. Provavelmente atrairá muitos desafiantes. O título poderia desanimar alguns, mas outros o veriam como um convite. Assim como Barba Branca, ele enfrentaria uma onda constante de desafiantes. Shin desprezava tais problemas. Shin, você não parece muito feliz, disse Robin, olhando para Shin com uma expressão confusa. Não acho que seja grande coisa. Só vai trazer mais problemas. Shin deu de ombros. Quando surgissem problemas, ele teria que ser mais decisivo. Essa seria a única maneira de deter os ignorantes. Para onde vamos agora? Ouvia saiu da cabine e perguntou a Shin. Vamos voltar para Amazon Lily. Os olhos de Shin brilharam. Naquele momento, o sistema havia emitido uma missão, tornar-se o capitão de uma tripulação pirata. Se a recompensa fosse uma carta de replicação avançada, Shin poderia tê-la ignorado. Mas esta era uma carta de replicação divina, ele não podia deixá-la passar. Retornar a Amazon Lily era para os piratas Kuja. Criar sua própria tripulação pirata seria muito trabalhoso. Ele simplesmente assumiria o controle dos piratas Kuja. O ancião Union provavelmente não se oporia. E os futuros piratas Kuja pertenciam a Hancock de qualquer maneira. Hancock certamente também não se oporia. Embora Ouvia não soubesse por que Shin estava retornando para Amazon Lily, ela ainda conduziu o navio para longe do Novo Mundo, em direção à ilha. No entanto, a viagem de volta não foi totalmente tranquila. Uma ilha enorme voou em direção a eles, sua velocidade era incrível. Shiki. Parece que ele está vindo atrás de mim. Os olhos de Shin se estreitaram levemente. Antes da execução de Roger, Shiki atacou o quartel-general da Marinha e foi capturado por Sengoku e Gap. Na época em que Shin chegou a este mundo, Shiki havia escapado do 6º nível de Impel Down. Shiki, um dos 3 piratas lendários. O rosto de Ouvia demonstrou uma ponta de surpresa. Ela já havia conhecido Barba Branca antes e agora estava vendo Shiki, o Leão Dourado. Este era um grande pirata, comparável ao rei dos piratas Roger e ao antigo homem mais forte do mundo, Barba Branca. Aliás, Shiki era ainda mais agressivo. Shiki e Roger tiveram uma grande batalha. Ele queria dominar o mundo e propôs uma aliança a Roger, mas Roger recusou. O enfurecido Shiki travou uma guerra contra os piratas Roger, levando-os ao limite. Essa foi a famosa Batalha de Ed. Se não fosse por uma tempestade repentina, os piratas do Roger poderiam ter sido aniquilados naquela batalha. No futuro, ele tentaria capturar Nami, mas seria derrotado por Luffy. Foi um pouco embaraçoso, um pirata lendário ser derrotado por um Luffy não tão forte naquela época. Naquela época, Luffy havia desenvolvido apenas o Geate de conseguir derrotar Shiki, independentemente de outros motivos. Era uma vergonha. Mas sua derrota para Luffy provavelmente se deveu à armadura da trama. Caso contrário, Shiki não teria ficado tão infeliz. Ele não vem em paz. Suspeito que esse cara esteja aqui para causar problemas, disse Shin. Era um pressentimento. Sua intuição lhe dizia que Shiki estava ali para causar problemas. Você o contrariou em algum momento? Ouvia perguntou a Shin estranhamente. Se ele realmente tivesse irritado Shiki, então Shin já teria feito muitos inimigos. Eu nem o conheci. Shin nunca tinha conhecido Shiki. Ele provavelmente tinha acabado de comer até se fartar e estava em busca de alguma emoção. Ele deve ter vindo para começar uma brigadeira com o Shin. Hancock segurava Ami no abaquiri,
com um brilho frio nos olhos. Shin olhou para Hancock e colocou a mão na cabeça dela. A força dela ainda não era suficiente. Ela não conseguia nem produzir uma aura de espada. Ser capaz de produzir uma aura de espada significava que você era um mestre espadachim. E um grande espadachim poderia dividir montanhas e mares. Até mesmo um navio de guerra poderia ser facilmente cortado em dois com um único golpe. Traço. Enquanto conversavam, a ilha no céu já havia descido. Era de fato Shiki. Somente sua fruta flutuante poderia fazer uma ilha flutuar. A habilidade da fruta flutuante era permitir que objetos e ele próprio escapassem da gravidade e flutuassem no ar. Você é Shin Uzumaki? Shiki olhou para Shin. Sua única frase revelou que Shiki viera especificamente por sua causa. Embora seu propósito fosse desconhecido, a aura que ele exalava demonstrava que ele não era amigável. Shiki, estou curioso. O que te traz aqui? Shin olhou para Shiki com um olhar calmo. Shear. Ouvi dizer que você derrotou o Barba Branca. Não acredito. Quero ver sua força. Shiki riu alto. Você veio aqui só para isso. O que a minha briga com o Barba Branca tem a ver com você? Por que está se metendo? Shin questionou Shiki sem rodeios. Sinceramente, Shin achou Shiki bastante divertido. Quando Roger foi capturado, Shiki invadiu o quartel-general da Marinha, dizendo que não acreditava que os fuzileiros navais pudessem capturar Roger. E ele estava certo. Roger havia se entregado. Mas esse assunto não tinha nada a ver com Shiki. Ainda assim, esse sujeito insistiu em devastar o quartel-general da Marinha. E o resultado também foi engraçado. Ele foi capturado e aprisionado em Impel Down. Para escapar, Shiki cortou as próprias pernas. Este incidente não lhe ensinou nenhuma lição. Ele ainda não havia mudado. Desta vez, ele veio procurar encrenca com Shin. Traço. Você é a primeira pessoa que tem coragem de falar comigo desse jeito. O rosto de Shiki escureceu imediatamente. Seu rosto já sombrio ficou ainda mais sombrio. É mesmo? Então é uma honra. Mas posso garantir que serei a última pessoa a falar com você assim. Uma intenção assassina apareceu nos olhos de Shin. Copy System capítulo 510. Você acha que é digno de ser meu parceiro? Diante da intenção assassina nos olhos de Shin, Shiki não se importou. Em vez disso, seu rosto demonstrou alguma apreciação. Muitas pessoas tinham tanto medo do seu nome que mijavam nas calças. Fazia muito tempo que ele não conhecia alguém que ousasse olhá-lo daquele jeito. O coração de Shiki se comoveu e ele convidou Shin. Que tal se juntar aos meus piratas leões dourados? Após a captura de Shiki, os piratas do Leão Dourado se desintegraram. E após a fuga de Shiki, não demorou muito para que ele reunisse novamente uma grande tripulação dos piratas do Leão Dourado. No entanto, Shiki não tinha subordinados fortes. Eram todos uma multidão de desordeiros. Você está me convidando. Você realmente não sabe qual é o seu lugar, não é? Shin zombou. Aos seus olhos, Shiki não tinha reputação. Pelo contrário, ele era uma piada ambulante. O rosto de Shiki caiu completamente, olhando friamente para Shin. Jovem, é uma honra convidá-lo para participar. Você está. Antes que Shiki pudesse terminar suas palavras, o ar explodiu, e então o corpo de Shiki foi lançado voando. Boom! Junto com a ilha, ele foi enviado voando por uma grande distância. Shiki não conseguiu evitar cuspir um bocado de sangue, quase caindo de joelhos. Traço. Era o Haki do armamento, projetado à distância. Com maestria avançada, o Haki do armamento podia ser lançado externamente, usado tanto para ataque quanto para defesa, chegando até mesmo a contornar a superfície de um objeto para destruir seu interior. Shiki limpou o sangue da boca e se levantou, com o rosto sombrio. Com essa sua força patética, quem é você para falar assim comigo? Parece que você ainda não teve um gostinho da realidade. Shin disse com desdém. Com um aceno de mão, nuvens se formaram, o céu escureceu e relâmpagos brilharam. Raios selvagens e intermináveis choveram, atingindo a ilha de Shiki. A saraivada de raios exterminou instantaneamente toda a tripulação do Leão Dourado, exceto Shiki. A própria ilha foi obliterada por uma bola de raios. Este era o poder da fruta Rumble Rumble, destruir uma ilha com um aceno de mão. Ouvia respirou fundo, imaginando quando alcançaria aquele nível de poder. Não seria fácil, ela nem ousaria ter esperanças agora.
Shiki, graças à sua fruta flutuante, conseguiu sobreviver levitando. Mas ele estava carbonizado, com o cabelo como carvão queimado. Traço. Então os rumores são verdadeiros. Você realmente derrotou o Barba Branca. Sentindo o corpo dormente, Shiki finalmente ficou sério. Antes, ele não acreditava nos rumores. Achava que ninguém naquela época conseguiria derrotar Barba Branca. Até ele admirava profundamente a força de Barba Branca. Que tal cooperarmos? Com nossas forças combinadas, poderíamos dominar o mundo. A ambição de Shiki foi mais uma vez revelada. Entre os 3 piratas lendários, Shiki era o mais ambicioso, uma característica que provavelmente herdou de Rox de Shebeck. Shiki era membro dos piratas Rox. Rox, o senhor de mais de 2 décadas atrás, tinha sido glorioso. Até Barba Branca tinha sido um de seus tripulantes. Mas Rox já havia caído há muito tempo, derrotado pelas forças combinadas de Garp e Roger. Shin não sabia de todos os detalhes. Com a poderosa equipe de Rox, incluindo Kaido e Big Mom, como eles poderiam ter sido derrotados? Talvez a queda de Rox fosse algo que eles queriam ver. Um poder muito forte oprimiria os outros, deixando-os sem esperança. Traço. Quem diabos você pensa que é para cooperar com Shin Lee? Hancock olhou para Shiki com desdém. Embora jovem, Hancock já era arrogante. Ela não demonstrava isso na frente de Shin, mas demonstrava na frente dos outros. Cuidado com a língua, garota, a menos que você queira morrer. Shiki lançou uma aura de espada, cortando em direção a Hancock. Você está me ignorando. Shin balançou sua espada, quebrando a aura da espada de Shiki, e o questionou friamente. Aquela garotinha não conhece o seu lugar, disse Shiki calmamente. Acho que você não sabe o seu lugar. Hancock estava certo. O que torna um fóssil velho como você qualificado para cooperar comigo? Shin foi direto. Não havia necessidade de ser educado com Shiki. Desde o momento em que Shiki apareceu procurando encrenca, Shin não tinha a intenção de deixá-lo sair vivo. Falando nisso, Shiki era realmente sangue frio. Shin havia matado toda a sua tripulação, mas Shiki não mencionou isso nenhuma vez, nem mesmo querendo cooperar com Shin. Se sua tripulação soubesse, não poderiam descansar em paz. Traço. Menor ameaça do leão, pergaminho da terra. Maior. Shiki não conseguiu mais se conter. Ele usou as espadas em seus pés, lançando inúmeras auras de espada que envolveram Shin. Quebrar. Shin desferiu um soco, usando a habilidade da fruta Tremor pela primeira vez. O mar se abriu com a força da vibração. As auras da espada se dissiparam antes mesmo de alcançá-lo. A onda de choque continuou em direção a Shiki. Esse é o poder do Barba Branca. O rosto de Shiki se contorceu em descrença. Como esse homem também possuía o poder da fruta Tremor. Isso deveria ser impossível. A fruta Tremor era poderosa, mas tinha uma desvantagem. O usuário também tinha que suportar as vibrações. A constituição física de Shin era boa, mas agora ele entendia por que Barba Branca era atormentado por ferimentos. Seus ferimentos eram auto-infligidos. Embora ele absorvesse apenas uma pequena parte das vibrações, com o tempo, nem mesmo Barba Branca conseguiu lidar com elas. Shin não estava preocupado. Seu corpo perfeito de sábio podia curar instantaneamente qualquer ferimento. Além do mais, ele era imortal. Essa imortalidade era diferente da de Kaido. A de Shin era a verdadeira imortalidade. Ele não podia ser morto, apenas selado. Mas quem neste mundo poderia selá-lo? Ninguém. Distraído novamente. Naquele momento, Shiki estava em um estado lamentável, coberto de ferimentos, lançado a milhares de metros como uma bola de borracha. Se Shiki não tivesse usado a fruta flutuante na hora certa, ele teria caído no mar. Shin, o que você vai fazer? Matá-lo? Perguntou Ovia. Ela sabia que Shin nunca hesitava quando se tratava de agir. Claro. Vou fazer dele um exemplo, para fazer certas pessoas neste mundo pensarem 2 vezes. Shin assentiu. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.